Glória a Deus. Vamos estar como igreja intercedendo, né? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós temos um relato poderoso da palavra de Deus sobre a libertação de um homem que estava escravizado, né? Estava realmente aprisionado nas mãos do inimigo. E nós queremos extrair algumas lições poderosas para a nossa vida. Nós somos crentes, amém? Você serve a Deus, você está servindo ao Senhor. Então nós precisamos avaliar algumas questões e aprender com Jesus, com aquilo que Jesus fazia, a forma como ele agia com as circunstâncias, com as situações, nos traz um grande ensino e grandes lições para as nossas vidas. Eu quero ler com você, vamos ler o versículo de número 15 da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, e o verso 15 diz assim: E foram eles ter com Jesus, e eles viram o que outrora estava endemoniado, o que tivera uma legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. Entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, quer que o deixasse para estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, ele disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez, e como o Senhor teve misericórdia de ti. E ele foi, e ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus. É uma história bíblica forte, amados, muito forte. E a gente percebe nesse texto o poder e a ação do inimigo nas vidas das pessoas. Nesse tempo, Jesus estava ministrando, estava pregando, muitas pessoas estavam sendo alvos da transformação que Jesus efetuava e operava pela palavra que ele transmitia para aquelas pessoas. E aqui nesse texto nós vamos ver um ensino prático de Jesus, sobre como exercer a autoridade sobre a ação do maligno. E nós entendemos isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem é que entende isso? A Bíblia ensina assim: o mundo jaz no maligno. A Bíblia está falando, na verdade, que o mundo, que o ciclo do mundo, né, que a forma como as pessoas vivem, as pessoas que não conhecem a Deus vivem, né, elas vivem sob o domínio do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. E a Bíblia é muito clara com relação a isso. E aqui nesse texto nós vamos ver que Jesus, ele tinha um propósito maravilhoso, tão forte, tão poderoso, que quando nós vamos ler alguns versículos anteriormente, tem aquela passagem linda, que todos conhecem, que Jesus ele apazigua a tempestade. Você lembra desse texto? Quem é que lembra dessa passagem? Jesus está no meio do mar, junto com seus discípulos, se levanta uma grande tempestade, e Jesus se levanta com autoridade, e repreende o vento, repreende o mar, e ele segue o caminho. Só que quando nós vamos observar a palavra, nós vamos analisar da seguinte forma, amados: Cristo, ele sai de um lugar para ir até outro lugar. Nós vamos ver uma movimentação de Jesus. E nesse movimento que ele faz, ele não faz por coisas da cabeça dele, ou ele, eu vou fazer isso porque é legal, vou convidar os discípulos para nós irmos para outra margem. Não, ele atravessa o mar da Galileia com um propósito. Diga assim: ele tinha um propósito. Toda a movimentação que Jesus fazia era direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impulsionava ele e ele se movimentava. E aqui diz o texto, quando você vai ler lá no versículo de número 35 do capítulo 4, a Bíblia diz que naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Eles se preparam para atravessar o mar da Galileia. No meio da travessia se levanta a tempestade, se levanta um problema terrível. E nós vamos ver que Jesus, com propósito, ele enfrenta aquela tempestade, amados.
Ele enfrenta aquela distância que havia para chegar do outro lado, e ele tinha entendimento, já discernimento pelo Espírito, que lá do outro lado havia uma pessoa que estava extremamente necessitada de uma palavra. E isso aqui é lindo, amados. Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, ele enfrenta aquela tempestade, por quê, amados? Porque ele tinha um propósito de salvar, de libertar aquele homem que estava lá naquela outra região. Sabe o que eu observo com isso, amados? Que Jesus, ele não mede esforço para alcançar as nossas vidas. Amém? Você está aqui essa noite não é por um acaso. O Espírito de Deus trouxe você aqui. Houve um mover do Espírito e você está aqui essa noite. E deixa eu dizer, tem algo bom nisso aqui que nós estamos lendo aqui, amados. Jesus, ele já está com suas mãos estendidas para esse lugar, pronto para atender as orações que forem feitas pela fé nesta noite. Aleluia! A tempestade não atrapalhou Jesus, porque ele seguiu. A travessia não atrapalhou Jesus. E no meio da travessia, Jesus enfrenta um outro problema. Ele enfrenta a incredulidade dos discípulos. Imagina, amados, eles estavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Eles viram tantas coisas que aconteceram no meio da caminhada com o Senhor. Aprenderam com Jesus. Mas quando levantou-se a dificuldade, quando problemas, adversidades se levantaram contra eles naquele momento, eles não tiveram autoridade para repreender aquela ação maligna. Na verdade, eles não tiveram nem discernimento que aquela tempestade era uma ação maligna, para que Jesus não viesse chegar do outro lado. E sabe o que acontece naquele momento? O versículo 40 diz que Jesus exorta eles e diz para eles assim: por que vocês estão tão temerosos? Por que vocês estão com tanto medo dessa circunstância? Como que vocês não têm de fé? Quando eu olho para esse versículo, dá a impressão, amados, que Jesus estava admirado de tudo aquilo que eles haviam recebido, de toda a palavra que foi enxertada no coração deles, mas ainda eles não tinham fé suficiente para expulsar aquele mal que estava se levantando contra a vida deles naquele momento. E, amados, a verdade é que às vezes não é diferente nas nossas vidas. Nós somos ministrados, nós ouvimos a palavra, culto após culto, o Espírito Santo fala conosco, coisas acontecem, pessoas são curadas, nós presenciamos isso, nós vimos milagres financeiros, nós vimos milagre na saúde das pessoas, e muitas vezes dentro da nossa casa, nós ficamos temerosos e não usamos a palavra que o Senhor já nos deu. Mas hoje eu quero, junto com você, entrar nessa palavra, e nós vamos sair daqui com munição, fortalecidos, aleluia, renovados e cheios da palavra de Deus, amém? Eles chegam do outro lado, amados. Quando Jesus chega do outro lado, ele avista e percebe a situação triste de um homem. Quando você vai olhar os textos, nós lemos a parte em que ele já estava liberto. Lembra que nós lemos a partir do verso 15? Lá ele já estava livre. Lá Jesus já tinha libertado ele. Mas a partir do verso de número 3, a Bíblia vai nos mostrar a situação que estava aquele homem. O versículo 3, acompanhe junto comigo na tua Bíblia. A Bíblia diz que aquele homem, o qual Jesus foi para libertar do outro lado, ele morava nos sepulcros. E nem ainda cadeias podiam prender aquele homem. Olha o verso 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões, com cadeias, elas foram feitas em pedaços. Os grilhões, que eram correntes, feitos em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém segurava esse homem. Mas não era a força física dele, mas era a ação maligna na vida daquele homem. Esse homem estava passando por um problema de possessão maligna. Espíritos malignos haviam se apoderado deles. Não quero que você fique preocupado nem assustado. Fique tranquilo, logo nós vamos chegar numa parte poderosa. Eu quero que você entenda. Olha o que o inimigo faz com a vida das pessoas. Levou esse homem a morar no sepulcro. Amado, cemitério não é lugar de ser humano morar, né? Não é lugar de pessoas vivas morar. Mas esse homem habitava num sepulcro. Ele habitava em cemitérios. Naquela época, o sepulcro eram cavernas, onde eles depositavam os corpos. Ali ele morava, numa situação de miséria.
Ele se tornou uma pessoa violenta. Versículo 3 ao 4 vai dizer: correntes não prendiam ele, nada segurava esse homem, tal era a força. As pessoas tentavam ajudá-lo de todas as formas, os familiares tentaram ajudá-lo de todas as formas, mas a Bíblia diz que nada o podia amansar, nada controlava a vida desse homem. E quando nós vamos ler mais adiante, a Bíblia vai nos mostrar que era um homem oprimido, tinha depressão, um homem completamente perturbado, porque ele não tinha descanso. Olha comigo o verso de número 5. Ele andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ficava se ferindo com pedras. Era um homem que tinha ações, né, os espíritos que estavam na vida dele, levavam ele a se automutilar, ele se cortava, se machucava com pedras. Tinha um espírito suicida na vida dele, que tentava de todas as formas destruir a vida desse homem. Olha que situação, amado, que estava esse homem. Por isso que Jesus vai em busca desse homem, amados, porque o Senhor sabia o que ele estava enfrentando, o Senhor sabia a situação que ele estava vivendo. A Bíblia nos mostra que era um homem que estava longe da família, longe da sociedade. Ele não conseguia viver no meio da sociedade como eu e você vivemos, ele não conseguia frequentar um lugar como eu e você frequentamos. Hoje, com certeza, você almoçou com a sua família, você foi a um parque, você saiu, você esteve junto com os teus familiares. Esse homem não conseguia estar junto com a sua família, porque a ação maligna impedia ele de ter comunhão com a família. Agora, amados, quando ele tem um encontro com Jesus, aleluia, aleluia, quando ele conhece Jesus, quando ele começa a conversar com Jesus, quando ele começa a ter uma comunhão com Jesus, a vida desse homem muda, aleluia. A partir do versículo 8, nós vamos ver isso, amados. Oh, glória, nós vamos ver claramente. Agora, eu quero que antes de nós entrar nessa parte, observe comigo o versículo de número 6. Acha aí na tua Bíblia, Marcos capítulo 5, o versículo 6. A Bíblia diz assim: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aleluia. Eu pergunto para vocês, foi os demônios que estavam na vida dele ou foi esse homem? Foi ele. Por um minuto, por um tempo, ele percebe. Sabe, amados, quando eu olho para esse versículo, eu vejo que esse homem, provavelmente ele tinha escutado alguma coisa sobre Jesus. Provavelmente havia uma expectativa ainda que no fundo do coração dele, de uma transformação na vida dele. Porque a Bíblia diz que ele corre e vai ao encontro de Jesus e o adora. Ele busca o Senhor. Agora, no versículo 7, nós já vamos ver que há uma manifestação maligna. No versículo 7 diz: e clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo? Você acha que um adorador ia, ao mesmo tempo que adorasse, já ia se levantar e já ia querer confrontar Jesus? Não. Aí os demônios que estavam na vida daquele homem se agitam com violência e começam até mesmo a ameaçar o Senhor. Amados, a partir do verso de número 8, nós vamos ver Jesus libertando a vida desse homem de uma forma poderosa. Você pode glorificar a Deus por isso essa noite, amado? Ele liberta esse homem, ele repreende aqueles espíritos malignos que estavam na vida daquele homem. E quando nós vamos olhar em outros textos bíblicos, a Bíblia diz que eram legião, eram cerca de 6.000 espíritos malignos que estavam habitando na vida daquele homem. Você consegue ter uma ideia disso? Uma ação tão grande de Satanás na vida desse homem, que levou ele a viver desta forma. Mas aqui, amados, nesse texto, nós percebemos que não há ação maligna, que não há influência maligna, que o meu e o teu Senhor não possa repreender, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso essa noite, amado? Você percebe isso, amado? Não tem situação espiritual que o meu Senhor e o teu Senhor não tenha poder para resolver. Amém? Você entende isso, amado? Diga: eu entendo isso. Quando nós entendemos isso e percebemos isso pelo Espírito, amado, não precisa ter medo de macumba, não precisa ter medo de feitiço, não importa se alguém vier na porta da tua casa, largar um despacho, não te preocupe com isso. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você entende isso, amado? Você é guardado pelo Senhor. E é aí que nós vamos chegar, amado, a coisas importantes esta noite para a sua vida. Vai lá para o versículo 15 que nós lemos. Aleluia! Jesus liberta aquele homem. Após a libertação daquele homem,
o estado dele muda por completo. Observe comigo. O versículo 15 diz assim: e foram ter com Jesus os moradores daquela região que perderam seus porcos. Lembra? Quem leu todo o texto, quem conhece, sabe, os demônios que estavam na vida daquele homem entraram nos porcos que estavam ali, os porcos se precipitaram num penhasco lá, e sabe, eu fui lá em Israel, tem esse lugar mesmo, tem essa região lá, tem um penhasco, um desfiladeiro que dá dentro do mar, né? E os porcos se precipitaram lá, então as pessoas que viram aquela notícia, correram para contar para os moradores da cidade, os moradores da cidade vieram. Quando os moradores da cidade chegaram, eles não viram mais um homem acorrentado, eles não viram mais um homem perturbado, eles não viram mais um homem aprisionado, não. Sabe o que eles viram? Olha o que o texto diz. Eles viram aquele que tinha legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Oh, glória! Você pode glorificar a Deus pela obra de Jesus na vida desse homem, amado? Aleluia! Olha o que Jesus fez. Um homem que estava perturbado, estava tranquilo, desfrutando de paz. Lucas capítulo 8, verso 35 diz: e viram ele assentado aos pés de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Assentado aos pés de Jesus, recebendo palavra de Deus, recebendo palavra da boca de Jesus. Segundo, a obra que Jesus realizou não foi só no corpo, no espírito e na alma, mas foi no corpo. Outrora ele andava nu, caminhando pelos montes, pelas montanhas, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele estava vestido, ou seja, o senso de moralidade voltou novamente na cabeça dele, o entendimento voltou, e ele começa a andar de uma forma sensata e lúcido. Porque, amados, a obra que Jesus faz, ela é completa nas nossas vidas. Aleluia! Na mente dele, a alma dele voltou ao lugar, o equilíbrio. A Bíblia diz que aquele homem estava em perfeito juízo. Tanto é que os moradores daquela região começaram a temer, dizer: ei, o que aconteceu aí? Nós conhecemos esse homem, nós participamos, nós vimos o que ele fazia. Como pode agora ele estar sentado, tranquilo e em juízo perfeito? Aleluia! Só Jesus pode fazer isso, meu irmão. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia! Agora, vamos um pouco mais além. Aqui ele estava sentado, perfeitamente bem, tranquilo, vestido, mas a vida social dele foi restaurada. A partir do verso de número 18, eu quero que você leia comigo, do capítulo 5. Entrando ele no barco, ou seja, é Jesus agora, ele está voltando para as atividades, para voltar para o evangelismo. Ele está voltando, ele entra no barco, e a Bíblia diz: rogava-lhe que o que for endemoniado para que o deixasse ir com ele. Aquele que não queria estar no meio das pessoas, que queria estar isolado, agora estava dizendo: ei, Jesus, me leva contigo. Aleluia, eu quero ir contigo, Jesus. A vida social dele foi completamente restaurada, aleluia. Houve uma transformação tão grande, que Jesus faz dele, sabe o quê? Um ministro da palavra de Deus, um evangelista, um pregador. Olha isso, amado. Olhe comigo o verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Primeiro momento você pensa: pô, por que Jesus não deixou ele entrar no barco? Porque, amados, Jesus tinha uma obra poderosa para ele fazer. Jesus, lembra que nós falamos que tudo que o Senhor faz tem um propósito? Jesus não libertou esse homem simplesmente para libertar ele. Eu vou lá, vou tirar as correntes dele, vou fazer ele se tornar um homem bonitinho, limpinho, cheiroso. Por nada, não. Havia um propósito. Da mesma forma, Jesus me libertou, Jesus libertou você, porque Ele tem um propósito para a tua vida na terra. Ele tem um propósito, amados. Aleluia. Olha o propósito que o Senhor tinha na vida desse homem. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Aleluia. Isso aqui já tem que se alegrar, meu irmão. Ele não ia nunca para sua casa. A família dele estava completamente triste por causa da situação dele. Mas ali Jesus está dando uma palavra para ele: volta para a tua casa, aleluia. Agora olhe comigo, para os teus, a família daquele homem iria recebê-lo novamente como curado, restaurado, limpo. Olha agora mais, anuncia-lhes
quão grandes coisas fez o Senhor por você, como o Senhor teve misericórdia da tua vida, aleluia. Ele volta para casa, não como aquele endemoniado, ele volta para casa, não como aquele perturbado, ele volta para casa como um homem livre, e como um filho de Deus, como um servo de Deus, aleluia, aleluia. Agora olha comigo o versículo 20, a obra de Deus foi além da casa dele. No versículo 20 diz, e ele foi, e ele começou a anunciar a palavra de Deus em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Decápolis é uma região com 10 cidades, ele começou a pregar a palavra naquelas 10 cidades, além da sua família, ele se tornou um ministro naquela região, amados. Olha como Deus é poderoso, amados, olha a obra que Jesus fez na vida desse homem, olha que coisa linda, que libertação gloriosa, só que, amados, tem um propósito para isso. Jesus usa essa palavra, e nós, observando essa palavra, nós chegamos a uma conclusão, que nós estarmos aqui essa noite, sermos ministrados por essa palavra, há um propósito para as nossas vidas. Deus, ele tem um propósito por ter te libertado, querido. Deus, ele tem um propósito de ter feito você igreja. Você e eu somos igrejas, e aqui que está o grande detalhe. Nós como igreja, nós também recebemos esta mesma autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, amém? Você tem dúvida disso? Eu vou te mostrar na palavra de Deus isso. Jesus, ele te fez igreja, ele te fez corpo, para que você também libertasse os cativos, para que você também curasse as pessoas enfermas. Sabe, as pessoas às vezes elas olham isso e dizem, como é bonito, como eu queria que Jesus estivesse aqui para curar um enfermo, como eu queria que Jesus estivesse aqui para repreender os demônios daquela pessoa, para tirar aquela pessoa da depressão, para tirar aquela pessoa daquela situação, para tirar aquela pessoa das drogas. Amados, Jesus não está aqui fisicamente, mas nós somos o corpo de Jesus, que caminhamos sobre a terra, aleluia. Ele é o cabeça, e nós somos o corpo. Essa missão agora não é mais de Jesus, é minha e é tua, porque nós somos a igreja do Cordeiro, aleluia. E aqui que está o cerne dessa mensagem. Abra comigo a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, o verso 5. Nós somos a igreja, amados. Nós recebemos essa tarefa gloriosa do Senhor. Aleluia, por incrível que pareça, Deus já te deu essa autoridade como igreja, Deus já te deu esse poder como igreja. Aleluia, nós vamos ver junto isso na palavra. Capítulo 12 de Romanos, o versículo 5 diz assim: primeiro você precisa entender e ter isso profundamente enraizado no teu coração, que você é a igreja. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Diga: nós somos muitos, mas somos um só corpo, membros uns dos outros. Esse era o propósito de Deus, um corpo só, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Agora vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, anote esse texto na tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou procurar junto com você, eu tenho escrito o versículo aqui, mas eu vou procurar junto, nós vamos achar junto e vamos ler junto. 1 Coríntios 12, e o versículo 27, aleluia, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, amém? Diga assim: nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Agora vamos lá para Colossenses. Vai lá, procura comigo, corre na tua Bíblia aí. Colossenses capítulo 1, verso 18. Oh, aleluia. Colossenses 1, 18. Vai dizer assim: ele é a cabeça do corpo. Quem é a cabeça do corpo, amados? Cristo, é Jesus. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é quem vai nos dar as direções, as diretrizes. Sabe, amados, ele nos dirige através da sua palavra.
As diretrizes estão na sua palavra, e é o testificado do Espírito Santo dentro de nós. Agora olhe comigo esse versículo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Agora vai um pouquinho mais adiante, lê comigo o verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, amado. Você é a igreja. Oh, nós somos a igreja. Aleluia. Nós somos o corpo. E sendo o corpo, nós somos a igreja. Você precisa ter isso profundamente enraizado no teu coração. Se você é a igreja, você recebeu a autoridade de Jesus. Para fazer a diferença nesse mundo corrompido. Por isso que você foi salvo. Você não foi salvo para ir morar no céu, amados. Pastor, o que é isso? Verdade, as pessoas pensam que elas foram salvas para ir morar no céu. Também foram salvas para morar no céu. Mas eu e você fomos salvos para fazer a diferença enquanto estamos na terra. Para sermos representantes da obra de Jesus. Para darmos continuidade à obra do Senhor. E eu quero que você leia comigo. Aleluia, algumas coisas importantes. Primeiro, Mateus capítulo 16, o verso 18 e 19. Eu quero que você leia comigo. Mateus 16, vamos fazer o seguinte, para ser mais rápido. Será que o Tiaguinho consegue acompanhar lá? Mateus 16. Quem não achou, não se preocupa, lê no telão comigo. Mateus 16, o verso 18. Primeira coisa que nós precisamos entender. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos o corpo, e como sendo o corpo, nós somos a igreja. Agora observe comigo o texto da Bíblia. Mateus 16, o verso 18. Nesse capítulo aqui, principalmente a partir do verso 13, Pedro ele faz uma confissão poderosa. Lembra da confissão? Jesus pergunta, que dizem os homens que eu sou? E aí Pedro, cheio da autoridade, diz, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Agora Jesus ele vem e faz uma declaração poderosa sobre nós que somos a igreja. Observe isso. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei quem? A minha igreja. Quando Jesus está falando disso, ele não está falando que a igreja ia ser edificada sobre Pedro, mas a igreja, ela está edificada sobre uma rocha maior, que é Cristo. Aleluia. Então ele está dizendo assim, Pedro, eu estou edificando a minha igreja sobre mim. Eu estou edificando a minha igreja sobre a rocha. Então, amados, nós que somos o corpo, que somos a igreja, nós estamos edificados, ou seja, construídos sobre uma rocha, sobre um fundamento que é Cristo, aleluia. É Cristo que é a nossa base, é Cristo que é o nosso alicerce. Por isso nós estamos bem firmados, estamos firmes nele, estamos fixados nele, somos um edifício, estamos crescendo. Agora o que mais Jesus fala nesse texto? Ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, aleluia. Amados, por que tu tem medo do diabo, amados? Por que você tem medo de pessoa que possa estar com espírito maligno? Não precisa ter medo. Porta de inferno, ou seja, ação maligna, as obras do diabo que tentam nos prender, nos reter, nos segurar, elas não têm poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia está dizendo, o próprio Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, aleluia. Você precisa crer nisso, amado, com todas as tuas forças. Quando você crê nisso de todo o teu coração, quando isso se tornar uma realidade para a tua vida, quando isso se tornar um rema, uma revelação para você, aleluia, não tem mais ação maligna que pare a tua vida, aleluia. Entenda isso essa noite, aleluia. O que mais Jesus fala nesse texto? Olha o verso 19 comigo, olha quanta verdade ele vai dizendo. Eu te darei as chaves do reino dos céus, oh glória. Jesus está dizendo que ele vai dar a chave para Pedro? Não, ele está dando para a igreja, amados. A chave do reino
é para nós, é para a igreja. Olha o que mais ele diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está falando, quando fala de chave, quando fala de ligar, fala de desligar, está falando de autoridade, aleluia. Deus dotou a minha vida e a tua vida de autoridade, aleluia. Não porque você é alguma coisa, ou porque você fez alguma coisa, é por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, é por aquilo que Ele realizou nas nossas vidas, e porque nós estamos edificados sobre uma rocha, que é Ele mesmo. Você consegue entender isso, amado? Se você entende isso, levanta a mão e diga: glória a Deus, eu entendi, pastor. Aleluia, diga: não tem mais para Satanás na minha vida. Diga isso, amado: não tem mais para Satanás na minha vida. É mesmo? Haja com autoridade, com ousadia, porque foi isso que Jesus conquistou por você. Aleluia. O diabo não quer que você fale isso. O diabo quer oprimir a tua casa, quer oprimir a tua família, quer que você ande triste, angustiado, com medo, depressivo, ansioso. Mas tudo isso, Jesus já venceu por mim e por você lá na cruz do Calvário. Amém? Vamos adiante. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Foi nos concedido a autoridade. Lucas capítulo 10, o verso 19. Se você é igreja, você recebeu a autoridade dele, você recebeu a autoridade de Jesus, ele conquistou para você, como igreja. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 10, o verso 19, Jesus disse assim: eis que eu vos dou poder, oh glória, aleluia, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Amado, observe isso. Jesus está dizendo: eu vos dou poder, não é qualquer um, amados. E Ele está dando poder para a igreja, como um corpo, para nós que somos o corpo, que somos a igreja. E Ele fala de pisar serpentes e escorpiões. Ele não está falando da cobra física ou do escorpiãozinho, Ele está falando de espíritos malignos, da ação das trevas. Ele está falando que justamente que nós, como somos igreja, recebemos essa autoridade, esse poder, para pisar toda a força do inimigo. Amados, aqui o texto está se referindo a uma autoridade tão grande, que o inimigo ele nem consegue se levantar diante da igreja. Olhe comigo o texto, a Bíblia está falando em pisar, não está falando em esbufetear, não está falando em agarrar, não está falando em fazer o inimigo correr. Quando ele se levanta, a igreja tem todo o poder e a autoridade simplesmente para pisar. Aleluia, olhe comigo o texto: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Aleluia, que autoridade é essa, amados? Que nós recebemos do Senhor, aleluia, como igreja. Oh glória, essa autoridade o Senhor quer que você use todos os dias da tua vida. Aleluia, volta lá para Marcos, capítulo 16, tem tanto texto falando sobre autoridade, nós podíamos ficar um tempão aqui, muito tempo nós podíamos ficar estudando sobre autoridade, mas nós logo vamos orar. Eu quero ler só esse texto com você e nós já vamos estar orando. Mais alguma coisinha aqui? Umas 10 folhas aqui, daí vamos orar. Marcos 16, o verso 17 diz assim, olhe bem comigo: estes sinais seguirão aos que creem. Amém? Eu pergunto aqui essa noite, quem é que crê em Jesus aqui? Tu crê? Crê mesmo? Diga assim: eu creio. Aleluia, aleluia. Quais são os sinais que vão acompanhar os que creem? Que são a igreja, aleluia. Olha o que diz o texto: em meu nome, aleluia, expulsarão demônios. Oh glória, aleluia. Em meu nome, tu não precisa chamar o pastor para expulsar demônio, amado, você pode, porque você é igreja. Aleluia, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aleluia. Oh glória. Pastor, mas nunca ninguém ficou curado pelas minhas mãos. Mas você já impôs as mãos?
Você já orou com alguém? Se você crê, se você realmente orar com fé e declarar aquilo que a palavra de Deus fala, irmão, vai acontecer, porque Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel à sua palavra. Aleluia. Você viu, amados, que texto poderoso? Não há o que temer, amados. Aleluia. 1 João capítulo 4 e o versículo de número 4. Oh, glória, o texto sagrado diz assim, aleluia, que Ele está morando dentro de mim e de você. Oh, glória, sabe o que diz o texto? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. E quem é que está em você, amado? O Espírito Santo, Ele habita na sua vida. Aleluia, esse é o selo de autoridade. Quando o diabo vê isso, ele teme. Quando o inimigo vê isso, ele teme. E sabe quando ele teme mais ainda? É quando você tem convicção disso. É quando você tem certeza disso. É quando você vê que a situação é espiritual e que você precisa se levantar dentro da sua casa. Você não recua, pelo contrário, você pisa mesmo, você se levanta mesmo, você ora mesmo, você usa a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos como igreja. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos nessa noite, amados. Glória a Deus, o grupo de louvor pode ir passando. Oh, glória, aleluia, aleluia. Aleluia. Há uma posição poderosa que Cristo botou você e eu. Uma posição poderosa que Jesus nos colocou. Quem tem estudado nessa igreja já sabe qual é a sua posição em Cristo. Aleluia. Nós não somos os coitadinhos, os miseráveis pecadores. Já fomos sim, mas hoje já não somos mais. Aleluia. A palavra de Deus diz que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 3, fala isso. Aleluia. A Bíblia também diz que eu e você, relembrando, isso é falado quase todos os cultos, eu e você somos filhos de Deus. Que posição gloriosa, filho de Deus. Amado, que posição gloriosa o teu filho ocupa dentro da tua casa. Não é uma posição de privilégio? Aleluia. Quem tem o pai dentro, na sua casa, e pode chegar e conversar com o pai, não é maravilhoso? Essa é a posição tua dentro da casa do pai. Você é filho de Deus. João capítulo 1, verso 12, fala isso. Efésios 1, 4 diz que nós somos eleitos, santos e irrepreensíveis, porque Cristo conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Amados, você é um santo de Deus, você é um eleito de Deus, você é irrepreensível pela obra que Jesus fez por você. Está lá em Efésios 1, 4. A Bíblia também diz que eu e você somos redimidos e perdoados. Aleluia! Ele já perdoou você. Ele já perdoou você. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Cristo. Aí sim, aí precisa confessar Ele. Aí sim precisa abrir o coração para Ele. Precisa declarar para Ele que você quer o perdão dEle, que você o ama. Aleluia. Mas para aqueles que já fizeram a confissão, já são perdoados, já são redimidos em Cristo Jesus. Feche teus olhos para adorar esta noite. Aleluia. Quero lembrar você ainda que você e eu somos templo do Espírito Santo, somos casa do Espírito Santo. E não é de vez em quando que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, como alguns pensam, agora eu vou orar e o Espírito Santo vai vir sobre a minha vida. Não. A Bíblia diz que Ele veio habitar nas nossas vidas. A Bíblia diz que Ele veio morar nas nossas vidas. Portanto, Ele está conosco toda hora, todo momento, todo instante, porque nós somos casa de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Agora escute isso. Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Aleluia. Isso coloca você numa posição de autoridade.